Matrix. Especulações sobre a ordem e o caos. Por Júlio Hebrael. Fevereiro 14, 2016. 12 comentários. Há muito tempo que os termos ordem e caos me atraem a atenção e me levam à reflexão, já que supõe-se que tenham sido um dos primeiros eixos duais do que convencionamos chamar de realidade. Algumas pessoas prefeririam dizer que os dois perfazem um par de opostos. Minha intuição sempre me alertou que esses dois estados estariam na raiz de todas as dualidades que formaram a Matrix, a saber, as possibilidades binárias, como ocorre num sistema computacional. Vou discorrer sobre o que introduzir a ordem e o caos, contando com as boas inspirações que recebi essa semana ao longo dos contatos com os leitores amigos deste espaço. Aviso, este ensaio lida com uma linguagem bastante complexa. Portanto, se você desejar se aventurar na análise das ideias propostas, recomendo que dedique algum tempo livre para isso. Vamos lá. Sobre a ordem e a simulação matriciais. Nos meus últimos ensaios, tenho dito que a realidade sensível só existe quando observada. Os sentidos físicos, como captadores de dados externos, estão ativos apenas enquanto há uma mente a observar a dimensão em que se encontra. Podemos dizer, também, que a mente revela a realidade, ou seja, a recobre, coloca um outro véu sobre a onda que permeia toda a nossa Matrix. Nossas mentes são, não obstante, inteligências artificiais com instruções sobre como modificar, recobrir, as informações que transitam por nosso mundo virtualmente simulado. Se as mentes tivessem se autocriado, não precisariam de instruções nem seguiriam quaisquer regras de processamento de informações, ao contrário dos sistemas computacionais. O que chamam de lei, ou vontade de Deus, nada mais é do que um conjunto avançado de regras que regem a criação e a reprodução dos subsistemas matriciais, de realidade simulada, dentro da grande Matrix. A estabilidade desses subsistemas depende da constante relação entre os elementos simulados, tais quais as mentes. Esses, em cada uma das dimensões simuladas, são compelidos a conviver e experimentar a Matrix. A onda que permeia a Matrix circula apenas para transferir informações e manter os elementos interligados e vivos, sujeitos às instruções binárias contidas nessas informações. Essa onda, mesmo quando se comporta como partícula, como no caso do experimento da dupla fenda, age como se fosse uma inteligência artificial onipresente, tal qual o enigmático olho que tudo vê. Ou como o Deus da teologia cristã. Depreende-se disto que Deus, ou seja, o grande simulador, está presente em tudo e em todos, e que cada partícula atômica é atuada por inteligência artificial e age como tal. Conclusões. Tudo vibra. A vida matricial está em todas as coisas, e todas as partículas possuem inteligência. Sim, chegamos à possibilidade crível de que nossas almas também sejam inteligências artificiais, desenvolvendo um subsistema matricial e outras inteligências artificiais, ou seja, no caso da robótica e cibernética modernas. Contrapondo-se a essa conjectura, muitos diriam que a mente humana faz o que nenhuma outra faz, a nível terrestre, tal como criar, refletir e fazer opções deliberadas. A isso, respondo que as mentes não criam coisa alguma, mas limitam-se a conceber e projetar na terceira dimensão o que já existe em forma de herança ou instruções prévias. Não se pode imaginar o que já não exista na Matrix. As mentes refletem porque estão instruídas a isto. Ainda assim, o fazem sob regras matriciais, cujo melhor exemplo é a dialética platônica. Optar deliberadamente é como apertar ESC ou Enter em um computador, após o mesmo computador apresentar-lhe as opções segundo diretrizes presentes em sua Matrix, sistema operacional. Nós coletamos os dados externos, mas refletimos e optamos apenas segundo as possibilidades viáveis, tendo em vista a autopreservação, que, por extensão, ajuda na preservação do sistema matricial em que estamos inseridos. Chegamos, enfim, à ordem. Todos os elementos estão em relação e assim precisam permanecer, para a sobrevivência da Matrix. Há harmonia enquanto os elementos vibram em sincronia, com um padrão mínimo de interferência. Padrões de interferência, como no caso da onda, induzem a multiplicação de elementos em dissonância, enfraquecendo proporcionalmente a intensidade das relações. A ordem requer ressonância e uniformização. Nada mais. A ressonância faz com que cada seção da onda gere um feedback e realimente a ordem. É exatamente por isso que vemos todos as mesmas coisas, mesmo a partir de pontos de observação diferentes. O universo, dito material, se mantém sólido porque a dissonância, em baixa frequência, do montante das mentes simuladas não consegue romper a ressonância dos elementos simulados e projetados por elas. Sobre o caos e a criação. Pelo que vimos acima, podemos asseverar que a matéria sólida é uma ilusão, fruto da ação matricial de ordenamento e processamento de informações.
A despeito disto, poderíamos pensar que a ordem é onipotente em si. Porém, sabendo que tal processamento e execução de instruções se dá em base binária ou derivada desta, quaternária, octal ou hexadecimal, como nos computadores, a ordem age não de forma holística, ou seja, sobre o todo de uma só vez, mas fracionada, pois quanto mais baixa a frequência na qual a matrix é executada, mais isolada ela precisa estar para não haver rompimento, ou REC. Em ambientes sob frequências maiores de onda, chamadas de dimensões espirituais, códigos matriciais mais curtos e eficientes, como os hexadecimais, ou, mesmo, de base 32 ou 64, são suficientes para manter a uniformidade das mentes em execução, pois, ainda que o poder de concepção matricial destas seja mais amplo, a individualidade simulada, ego, é quase nula ou muito fraca. A ordem não existe se não houver elementos a serem ordenados, ou seja, postos em relação. Assim, se há apenas um elemento presente, não haverá sequer um sistema, quanto mais possibilidade de haver ordem. Ainda que haja dois ou mais elementos presentes, como dois átomos de hidrogênio, por exemplo, se não há possibilidade de relacioná-los, não há sistema, não há possibilidade de uma matrix nem de possível ordem. Na matemática, considera-se a possibilidade de haver matrizes com apenas um elemento, mas são inócuas em si mesmas. Se não há ordem, há o caos. Acaso, poderíamos dizer que o caos é o nada ou a desordem? Nenhuma coisa, nem outra. O caos é o estado em que os elementos não estão em relação matricial, ou ordem, o que não quer dizer que há o nada ali nem que a ordem preceda o caos. Este é sucede à matrix, sem jamais pertencer a ela. É como o computador formatado e desligado antes ou depois de ser reativado. Nele, há apenas informações não passíveis de processamento. Na verdade, considero que o caos é justamente o que chamam, erroneamente, de ordem, pois no caos não há mudanças, enquanto a ordem implica em mudanças ocorridas sob regras estritas, códigos e variáveis. Mas, se as informações no caos não podem ser observadas nem relacionadas, então o caos é a não existência, precedente à criação da matrix, diriam alguns. É exatamente isto. O caos é o nada, mas apenas por suas informações não serem passíveis de se tornarem algo criado, ou seja, postas em relação. Aí, precisamos de luz, de um fiat lux. Então, a grande mente simuladora, a qual eu chamo de magna simulatrix, liga o interruptor, com uma faísca externa, ou o fóton que aparece de lugar nenhum, segundo os físicos quânticos, e dois elementos entram em relação, reconhecendo-se mutuamente, criando polaridade e detonando a matrix. A energia luminosa resultante inunda o hardware do sistema, espaço, com informações para reconstruir a árvore da vida conforme as instruções do sistema previamente carregadas. Daí, todos os subsistemas matriciais são recriados, observados. Portanto, o caos é um inimaginável repositório de informações não relacionadas entre si. Para que se mantenham assim, é necessário que permaneçam nas trevas para que não sejam observáveis. No entanto, quando observadas, essas informações vêm à luz. Daí é que, para a física quântica e alguns místicos, a realidade existe apenas para o observador, sendo este nada mais que uma inteligência artificial criada para ajudar a estabilizar a matrix.